A paz do Senhor Jesus, Pastor Daniel Medina aqui novamente, trazendo uma palavra de Deus ao teu coração. E antes de tudo, já te peço, se inscreve no canal, ativa os sininhos das notificações, para que sempre que nós postarmos aqui, você seja notificado e participe, interaja conosco através desse vídeo. Deixe o seu like, compartilhe com alguém e deixe o seu comentário. Hoje eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração e eu dei um tema para essa mensagem que se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 6, do verso 1 ao versículo de número 4. E o tema que eu dei para essa mensagem é Sendo a Solução. Por que sendo a solução? Porque criar problemas, todo mundo cria. Ser o problema, muitas vezes, muitos são. Então nós temos que ser a solução para os problemas. E dentro desse texto, eu tiro 4 lições muito importantes para as nossas vidas e eu quero compartilhar com você. Vamos ao texto da Bíblia Sagrada, segundo os Reis, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar que habitamos diante da tua face é pequeno para todos nós. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar. E ele disse: Ide. E disse um dos serventes: Vá conosco. E ele disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Perceba bem que um dos discípulos dos profetas, um dos discípulos de Eliseu, percebeu um problema, percebeu uma dificuldade. E qual era a dificuldade? Que o lugar em que eles se reuniam, a escola de profetas, estava pequena, já estava apertada para a quantidade de discípulos que haviam ali. Este homem, este discípulo, ao perceber o problema fez com que ele se movimentasse, o problema fez com que ele deixasse de estar estático, parado. Ele movimentou-se para que ele pudesse, de alguma maneira, resolver aquele problema. A questão é, o negócio não é perceber o problema. O negócio não é você ver que há um problema na sua congregação. O negócio não é você perceber que há um problema na sua família. O negócio não é você perceber que há um problema no seu trabalho. A questão é este problema não te mover para criar soluções. O problema maior é que isso que tanto tem te deixado incomodado, não te incomodar de fato para tentar achar uma solução para resolver o problema. Porque de pessoas que observam o problema e se tornam um problema ainda maior, já estamos cheios. A igreja está cheia de pessoas que percebem as suas imperfeições, mas que não conseguem criar soluções para aqueles problemas. Então, o que me chama a atenção nesse discípulo é que, ao perceber o problema, ele tenta se disponibilizar, ele se movimentou para solucionar, para tentar buscar uma solução para o problema. Então, quando você ver um problema na sua igreja, quando você ver um problema na sua casa, quando você ver um problema no seu trabalho, tente criar soluções, não se tornar um problema maior em cima do problema já existente. Então essa é a primeira verdade que nós retiramos do texto para aplicar na nossa vida. E aqui fica uma pergunta para todos nós: estamos sendo um problema ou soluções para os problemas que já existem? Essa é a primeira verdade do texto. A segunda verdade que eu retirei desse texto para aplicar para a nossa vida é: ele criou uma solução. Ele achou uma solução. Sim, ele chama o profeta Eliseu e disse: a gente pode, cada um de nós que aqui estamos, somos uma quantidade muito boa, nós podemos solucionar, é pequeno, a gente pode ampliar esse espaço.
É somente nós, cada um de nós, cortarmos uma tora, uma madeira e ampliarmos o espaço. Ou seja, ele conseguiu criar soluções. Seja um criador de soluções. Seja alguém que resolva os problemas. Seja alguém que identifica rapidamente o problema e se prontifica, se disponibiliza para resolvê-los. Seja como esse discípulo. Eu vi o problema, mas eu não quero criar mais, eu quero trazer a solução para resolvê-lo. Seja você alguém que resolve os problemas identificados, tá? Vamos para a terceira verdade desse texto sagrado. Ele se disponibilizou a resolver. Ele foi atrás daquilo que necessitava-se para resolver o problema, ou seja, eu identifiquei o problema, eu tenho uma solução para o problema, mas eu não vou ficar só na teoria da solução. Eu vou me disponibilizar, eu vou me movimentar, eu vou me mover para resolver este problema. Sim, ele disse, desçamos, vamos lá. Eu sei onde tem a madeira, nós podemos cortar, nós podemos carregar, vamos lá, vamos resolver esse problema aqui. Talvez você identificou, talvez você até criou a solução, mas não quer se movimentar, você não quer se disponibilizar para ir lá resolver. Ele disse, eu sozinho não posso resolver, só 2 não dá para resolver, 3 não dá, mas se nós fizermos aqui um mutirão, a gente consegue resolver. Talvez você está olhando para a sua congregação, para a sua igreja, dizendo, essa igreja precisa ser pintada, essa igreja precisa de reformas, essa igreja precisa resolver algumas questões. Talvez você sozinho não pode, mas se você fizer um mutirão, todos os irmãos da igreja vai solucionar o problema, vai resolver o problema. Talvez você sozinho não consiga resolver o problema da sua casa, mas se fizer um mutirão familiar, vai resolver o problema. Ou seja, a questão todinha é se prontificar, é se disponibilizar, é se movimentar para resolver o problema. Então a terceira verdade é, nós vamos criar um mutirão e da maneira que está não vai continuar, vai ser resolvido. Antes então de nós irmos para a quarta verdade desse texto, eu quero te pedir mais uma vez, nos ajude, colabore conosco, seja um ajudador desse canal, um colaborador desse canal, se inscrevendo nele, deixando seu like, comentando, compartilhando, né? Interagindo, isso é muito importante para nós. Então, você possa fazer isso para nos ajudar, tá bom? A quarta verdade para que nós possamos finalizar. Esse discípulo, ele não tinha ferramenta, ele não adquiriu a ferramenta para solucionar o problema. Mas perceba, ele achou alguém que tinha a ferramenta, tomou a ferramenta emprestada e foi cortar madeira para poder ampliar a escola de profetas. Talvez você não tenha ferramenta, talvez você não tenha o conhecimento, talvez você não tenha habilidade, mas você conhece alguém que tem a ferramenta, você conhece alguém que tem o conhecimento, você conhece alguém que tem a habilidade. Talvez você está olhando para a sua congregação e está dizendo, eu não vou ficar aqui não tem músico. Ora, você pode estudar, ser um bom músico, aprender a tocar um instrumento e ajudar a sua congregação. Talvez você diga, poxa, aqui não tem ninguém para fazer a manutenção da igreja. Você pode ser aquele que faz a manutenção da igreja. Talvez você está dizendo, aqui não tem aqui não tem escola bíblica, aqui não tem discipulado. Talvez você pode estudar, se dedicar, aprender e ser o professor da escola bíblica e ser aquele que vai discipular. Ou seja, ao identificar o problema, você pode se disponibilizar para aprender e ser aquele que vai fechar aquela lacuna, que vai resolver aquele problema. Você me entende? Então não utilize o problema para dar desculpa. Utilize o problema para se tornar a solução. Utilize o problema para criar a solução, envolver aqueles que estão em volta e solucionar o problema. É isso que esse discípulo está fazendo. Cortaram a madeira, trouxeram a madeira e ampliaram a escola de profetas. Então é isso que nós precisamos fazer.
ao identificar os problemas, ser aquele que vai solucionar, ser aquele que vai criar a ideia de solução, ser aquele que vai se disponibilizar para envolver os que estão em volta, criando um mutirão para solucionar, ser aquele que, mesmo não tendo a ferramenta, vai ir atrás de quem tem a ferramenta para solucionar o problema. Então fique com essa palavra no seu coração, pense nisso. Olhe para os problemas com mais carinho e diga, eu posso solucionar, eu tenho a solução para isso, eu posso envolver alguém nisso para poder resolver. Pense dessa maneira, pense por esse ângulo, seja você a solução. Que Deus te abençoe, abençoe a tua vida, a tua casa, tudo que te pertence seja abençoado. E mais uma vez eu te peço, se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa o teu like, compartilha com alguém e deixa o teu comentário. Um forte abraço.